Pessoal, antes de começar a assistir o vídeo, por favor não deixe de dar um like, pois ajudará muito no crescimento do canal. E se por acaso gostar do conteúdo, não deixem de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Dado o recado, vamos para o relato. Pessoalmente, eu nunca presenciei qualquer manifestação sobrenatural, como assombrações ou qualquer tipo de marmota. No entanto, não sou cético em relação a esse assunto, até mesmo porque muitas pessoas relatam já ter passado por experiências sobrenaturais, inclusive alguns familiares meus afirmam já terem visto muita marmota. Boa noite a todos. O meu nome é Arthur Tiburcio. Eu tenho 35 anos de idade e moro atualmente no Recife, mas a minha família paterna é de Serra Talhada. Vou compartilhar com vocês um relato do meu avô paterno chamado Dionísio sobre uma experiência que ele teve na década de 50, quando era mais jovem e viajava pelo sertão ao lado do meu bisavô chamado Isaías, vendendo as suas mercadorias. O fato aconteceu nas proximidades do que hoje é uma cidade chamada Santa Cruz, que fica aqui no interior de Pernambuco. O meu bisavô era caixeiro viajante, morava em Serra Talhada, mas trabalhava vendendo mercadorias de porta em porta nas pequenas cidades e povoados do interior de Pernambuco, e até mesmo em outros estados do Nordeste. Entre os vários tipos de mercadorias, eles vendiam tecidos, perfumes, bijuterias e algumas outras bugigangas, garantindo assim o sustento e até mesmo algum conforto financeiro. Estávamos em maio de 1959, próximo ao período de São João. O meu bisavô, junto com meu avô, partiram de Serra Talhada para uma cidade que fica no interior, pois era a época em que vendiam mais tecidos, pois naquele tempo a maioria das pessoas usavam roupas feitas por costureiras ou alfaiates. Então, eles colocaram as mercadorias no carro e viajaram. Geralmente essas viagens duravam até um mês, e entre as muitas cidades em que trabalhavam estava Santa Cruz, um pequeno povoado que na época pertencia ao município de Ouricuri e ficava distante cerca de 250 quilômetros de Serra Talhada. Naquele dia, o meu avô estava dirigindo um carro e quando estavam quase chegando ao distrito de Santa Cruz, uma mulher estava parada no meio da estrada. O meu avô perguntou ao seu pai se ele também estava vendo aquilo e meu bisavô confirmou que sim. Mesmo com a aproximação do carro, a mulher permaneceu parada, não se mexendo. Por sorte, o meu avô dirigia devagar e conseguiu desviar a tempo. No entanto, quando ele olhou para trás, não a viu mais. Pelo que o meu avô nos conta, é que ela tinha pele morena, vestia uma roupa branca que mais parecia com um vestido de noiva e tinha os seus cabelos completamente desgrenhados. Depois de um tempo, eles chegaram ao povoado e foram direto para uma pequena pensão de um velho conhecido, onde passaram a noite. Após tomarem banho e jantarem, conversaram com o dono da pensão. O meu avô tocou no assunto da mulher e o meu bisavô questionou quem era ela, pois ela estava no meio da estrada e poderia causar algum acidente. E alguém poderia até perder a vida por causa dessa atitude dela. O dono da pensão deu um sorriso de canto de boca e perguntou: por acaso vocês acreditam em assombração? Pois o que vocês acabaram de ver na estrada, na verdade não é desse mundo. Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Pouco tempo atrás,
Um rapaz que mora aqui no povoado estava vindo de Ouricuri. Ele estava montado em seu cavalo. Já estava na boca da noite. Foi quando ela apareceu na frente dele. Na hora o seu cavalo refugou, mas ele conseguiu passar, e assim que passou por ela, o cavalo disparou na carreira. Pouco tempo depois, ele sentiu uma mão em sua cintura, e quando ele olhou para trás, adivinha? Ela estava montada na garupa. Ele ficou desesperado e começou a rezar, porém continuou cavalgando. E quando chegou dentro da cidade, foi que a mulher desapareceu. Ele ficou traumatizado com o ocorrido. O rapaz contou para algumas pessoas o que havia acontecido. Alguns acreditaram, outros não, mas depois algumas pessoas que andavam durante a noite por essas estradas acabaram vendo essa mesma coisa. E quem viu disse que parece uma mulher vestida de noiva. Depois da conversa, eles foram dormir e no outro dia o meu avô e o seu pai venderam as suas mercadorias e ao final do mesmo dia seguiram viagem para a próxima cidade como já faziam do costume. Depois de quase um mês, eles estavam voltando para casa e passaram novamente no povoado, pois muita mercadoria era vendida no fiado. Eles iriam receber o dinheiro nesse dia. Eles chegaram cedo, lá por volta do meio-dia, e depois de almoçar, foram até a casa das pessoas para receber o pagamento das mercadorias. Então, eles foram até um sítio de um senhor chamado Raimundo. Quando chegaram, Dona Luzia contou que o seu filho mais novo, chamado Adélio, estava doente com uma ferida que não tinha remédio. Além disso, ele estava amedrontado e não dizia coisa com coisa. O meu bisavô, curioso, perguntou o que havia acontecido e o seu Raimundo explicou que uma semana atrás Adélio tinha ido até o povoado comprar um pouco de querosene e acabou ficando por lá conversando e só voltou durante a noite. Quando ele estava retornando, uma mulher com roupa de noiva apareceu na estrada e correu atrás dele. Ele, no desespero, saiu correndo. O Adélio ainda contou que ele escutava aquela mulher correndo atrás dele. Ela gritava e ria ao mesmo tempo. Foi então que ele escorregou e caiu de cara no chão. E aquela mulher pulou em cima dele e começou a morder o seu ombro. Ele começou a gritar por ajuda e, por sorte, um vizinho próximo ouviu os gritos, pegou uma espingarda e saiu para ajudá-lo. No entanto, quando esse vizinho chegou no local, só estava o Adélio caído no chão e todo sujo de sangue. As pessoas pensavam que fosse uma onça, mas o Adélio afirmou que foi uma mulher. Seu Raimundo acreditava na história, pois já tinha visto essa mulher na estrada. Já o meu bisavô e o seu pai entraram no quarto, conversaram com o Adélio e viram a ferida em seu ombro e confirmaram que não estava inventando. Depois dessa visita, seguiram recebendo dinheiro vendendo as mercadorias. Ao voltarem para o povoado, decidiram passar a noite na cidade de Ouricuri. No entanto, quando foi por volta das 8 horas da noite, eles se despediram do amigo, que no caso é o dono da pousada, e pegaram a estrada. Mal saíram do povoado, já avistaram a tal mulher parada na estrada, sendo que dessa vez era o meu bisavô que estava dirigindo. Ele então acelerou com tudo e passou por cima dela, mas pelo incrível que pareça, não sentiram o impacto. Era como se ela não existisse ou fosse apenas uma fumaça. Após eles seguirem em frente, minutos depois, ouviram uma batida na boleia da picape. Ao olharem, perceberam que aquela criatura estava agora em cima do carro. Ela gritava e batia e dava risadas assustadoras. Assustados, decidiram voltar para o povoado para evitar um acidente. Quando chegou a manhã seguinte, notaram que a parte de cima da boleia estava amassada e com arranhões.
Desde então, sempre que passavam pelo povoado, evitavam sair durante a noite. O meu avô ainda conta que essa situação é apavorante e que as pessoas da cidade apelidaram a aparição de carnívora da estrada, devido ao ferimento no ombro do Adélio. Boa noite. A profissão de caminhoneiro já acompanha minha família há 3 gerações. Eu gostava de ouvir o meu pai falando que toda rodovia tem suas histórias e os seus causos, e que ele mesmo já presenciou por várias vezes coisas fora de hora nas estradas. Ele também contava outros causos relatados pelos seus colegas que se encontravam nos postos de combustíveis. Ele que fazia da boleia sua casa e passava dias nas estradas. Quando criança, eu não via a hora dele chegar de viagem, para eu poder matar a saudade que eu via dele e assim ouvir as histórias que ele contava do trecho. Durante as minhas férias escolares, o que eu mais gostava era de viajar com ele. Passava dias nas estradas com meu pai e nem me lembrava de casa. Eu acabei seguindo a mesma profissão dele e do meu avô, pois tudo o que eu queria era dirigir uma carreta por essas estradas, até que finalmente eu consegui. Mesmo com pouco tempo de estrada, já me aconteceram coisas que, se o camarada tiver medo da noite, o melhor é ir para uma outra profissão. Com apenas 1 ano no trecho, eu estava em Uberlândia, Minas Gerais. Eu estava aguardando para carregar com destino a Jaguarão, que fica no Rio Grande do Sul, na fronteira com o Uruguai. Eu parti de Uberlândia e quando eu cheguei em São Paulo, eu logo peguei a BR-116, uma das principais rodovias do Brasil por atravessar 10 estados brasileiros. O meu pai sempre me dizia que esse trecho da BR nunca deixou de ser comentado por entre os caminheiros por causa dos causos de aparições nas estradas pelos que trafegam por ali. Há muito tempo atrás, em uma das passagens do meu pai, ele me disse que havia escutado gritos altíssimos que vinham do interior de um dos túneis da Serra do Cafezal, além de muitas outras histórias que eram contadas pelos seus companheiros de estrada. Esse trecho entre São Paulo e Curitiba é muito conhecido como a Rodovia da Morte, devido ao grande número de acidentes provocados por ali ao longo dos anos. Esse trecho também se tornou temido pelos seus casos, superstições e lendas. E naquele local da pista, o melhor mesmo para quem transita durante a noite é sempre andar em comboio, principalmente se for nas altas horas da madrugada. No meio da minha viagem, eu resolvi parar um pouco para tomar café em um restaurante na beira da estrada, mesmo tendo um prazo para entregar a carga. Eu aproveitei e conversei um pouco com o rapaz que me atendia. Enquanto eu tomava o meu café, ele me olhou e disse que a partir dali o bicho pegava durante a madrugada. Eu olhei para o meu relógio e já eram quase meia-noite. Então pensei comigo, eu vou tocar direto e vou descansar só quando descarregar o caminhão. Foi então que, após eu tomar o meu café, eu peguei o bruto e voltei para a estrada. Quando bateu 3 horas da madrugada, eu ia cortando o asfalto e lembrando das muitas histórias que o meu pai já contou e também dos conselhos daquele rapaz para esperar o dia amanhecer. Foi quando, de repente, eu escuto um estouro. Eu cheguei a imaginar até que fosse um pneu que havia estourado. Eu parei o meu caminhão no acostamento e verifiquei o ocorrido, batendo com meu martelo de madeira. Dei a volta na carreta e, ao chegar ao lado do pneu dianteiro, do lado do carona, eu vejo um vulto no claro da luz, sendo que estava bem longe.
Ao ver aquilo, eu gelei na hora. Rapidamente eu entrei dentro da minha boleia e depois de fechar tudo, eu saí lentamente. Eu sabia que aquilo ali não era um assalto, pois aquele vulto estava parado no acostamento e permanecia imóvel, sem dar nenhum sinal. Quanto mais eu me aproximava, mais apreensivo ficava. E quando eu passei por aquela mulher de branco, eu tive a certeza de que, na verdade, aquilo era algo de outro mundo. Eu olhei no retrovisor e não vi mais nada. Até então, eu ouvia as histórias contadas pelo meu pai, mas eu não acreditava que existiam até aquele dia. E essa foi só uma das muitas vezes que eu tive um encontro com o sobrenatural. São 7 horas da noite, em algum lugar do estado da Bahia. Marcos terminou de encher o tanque no seu último posto de gasolina da sua cidade e logo em seguida saiu. Segundo seus cálculos, seria necessário apenas mais uma parada para abastecer. Apesar de gostar de fazer suas viagens durante o dia, dessa vez ele escolheu a noite para conservar o ar-condicionado e, é claro, economizar gasolina. A viagem era longa por uma rodovia conhecida por todos como Assombrada, cheia de causos e de aparições e fatos inexplicáveis. Essa rodovia se chama BR-116. Porém, o Marcos não acreditava nessas histórias. Para ele, não passavam de invenções do povo. 1 hora depois e quase meia hora sem ver nenhum carro, o Marcos avistou 2 pequenas luzes vermelhas aparecerem bem distantes à sua frente. Alguém estava quebrado ou parado no acostamento, pensou Marcos. Então ele diminuiu a velocidade e, ao passar lentamente ao lado do carro, não viu ninguém. Cerca de 5 minutos depois, outras luzinhas vermelhas apareceram e, ao se aproximar do carro, Marcos notou espantado que parecia ser o mesmo que ele havia deixado para trás. Era a mesma placa, a mesma cor e também estava vazio. Marcos, sem entender o que se passava, pisou no acelerador e seguiu com a sua viagem. Enquanto ele dirigia perplexo, um par de luzes brancas apareceu no seu retrovisor, aumentando de tamanho e aproximando-se até quase colar na traseira do carro. Além dos faróis da claridade absurda e do barulho do motor, Marcos não via nada. Ele abriu a janela e fez um sinal para que o carro passasse, mas ele não passou, continuou seguindo tão próximo que parecia grudado ao seu carro. Foi aí que, de repente, o estranho carro saiu para a pista contrária, acelerou e passou e pouco a pouco foi sumindo. E tudo se acalmou. Depois de uns 20 minutos, o Marcos avistou vários faróis policiais bloqueando a rodovia. Ao se aproximar do bloqueio, Marcos parou e, ao sair para ver o que havia ocorrido, notou que o estranho carro se aproximava bem devagar por detrás do seu. Agora, ele estava com os faróis apagados. Preocupado, Marcos resolveu se aproximar de um dos policiais e assim reclamar daquele motorista, pois antes mesmo que pudesse dizer alguma coisa, o oficial comentou que, como ele era o único carro presente, iria ajudá-lo a passar, pois todo o processo de investigação levaria horas. Ao ouvir o policial, o Marcos respondeu que ele não era o único a estar esperando, pois havia um outro carro parado atrás do dele. O policial olhou para o carro do Marcos e perguntou: "Senhor, qual carro?" O estranho carro havia desaparecido. Enquanto Marcos era escoltado pelo gentil policial, ele viu assustado que o carro espatifado ao lado do acostamento
Era o mesmo estranho carro que ele havia visto poucos segundos atrás. Seria aquilo possível? Pensou ele. Alta velocidade, comentou o policial ao ver o olhar espantado do Marcos. Depois de passar pelo acidente, Marcos seguiu com a viagem completamente desconcertado e preocupado e intrigado com o estranho carro que não voltou a aparecer. 2 horas depois, o Marcos se aproximou de uma placa indicando o único e último posto de gasolina antes de chegar ao seu destino. Ele diminuiu a velocidade e saiu em direção ao posto localizado a uns 500 metros fora da rodovia. Ao parar para abastecer e antes mesmo de sair do carro, Marcos ouviu o som de 2 estranhos pipocos e todas as luzes das bombas e do interior do mercadinho foram apagadas. Marcos não podia acreditar e muito menos entender o que estava acontecendo. Buzinou várias vezes, mas as luzes continuaram apagadas, notando a presença de um senhor que caminhava de um lado para o outro no interior do mercadinho. Ele resolveu ir até a porta para ver se estava tudo bem e suplicar por ajuda, afinal, aquela era sua última chance de abastecer e ainda faltavam vários quilômetros de viagem. Ele bateu por várias vezes na porta, mas aquele senhor não lhe deu a menor atenção, parecendo não ouvir as batidas e súplicas do Marcos. Cansado de tanto bater, Marcos acabou desistindo e retornou ao seu carro desolado e preocupado, pois certamente a pouca gasolina que possuía não seria suficiente. Ele pensou em esperar ali mesmo até o dia amanhecer e assim o posto reabrir, mas mudou de ideia e saiu. Ao entrar na rodovia, Marcos notou outra placa a vários metros à sua direita que dizia: posto de gasolina a 5 quilômetros. Marcos não podia acreditar. 5 quilômetros depois, chegou a um enorme posto. Ele abasteceu e foi até a lojinha para pagar e comprar algo para comer e beber. Depois de pegar algumas coisas, Marcos foi até o balcão e, enquanto pagava, comentou com o balconista sobre o que havia ocorrido no posto anterior. O balconista olhou bem sério para o Marcos e perguntou de que posto ele estava falando. O Marcos respondeu e o balconista continuou perguntando, mas agora a pergunta era se ele estava bem de saúde. O Marcos, sem entender a pergunta do senhor, respondeu que ele estava bem sim. Ele estava, na verdade, era um pouco cansado. Então o balconista respondeu bem baixinho, murmurando: então isso aí deve ser cansaço mesmo. Ô senhor, por que o senhor não dorme por aqui mesmo no estacionamento? Uma soneca talvez lhe faria muito bem. O Marcos, ainda sem entender o que o balconista queria dizer, respondeu que não era necessário, pois na verdade ele estava muito bem. Foi então que o balconista explicou a razão das suas perguntas. Segundo ele, o posto de gasolina que o Marcos havia visto na verdade não existia mais. Naquele lugar apenas estavam algumas bombas destruídas e uma tapera do antigo posto, que estava fechada há muitos anos. Marcos, sem poder acreditar e sem saber o que falar, ficou a ouvir o balconista com as mãos na boca e olhos arregalados. E o balconista concluiu dizendo que numa noite, enquanto trabalhava, o seu pai havia sido assassinado naquele mesmo posto. 2 tiros foram disparados por um assassino sem compaixão que dirigia um carro preto, cuja placa do veículo era OOO 116, a mesma placa que o Marcos havia visto há vários quilômetros atrás. Boa noite.
Existem inúmeros relatos sobre vultos e aparições de luzes que seguem veículos pela rodovia Regis Bittencourt, a famosa BR-116. Este relato é sobre um desses fatos assustadores e sobrenaturais que até hoje não me esqueço daquele momento. Eu moro em Itapecerica da Serra, no estado de São Paulo. É uma cidade vizinha da capital. São cerca de 30 minutos de São Paulo até aqui. Eu trabalho na capital, mas sempre que saio para me divertir, eu tenho que pegar a rodovia Regis Bittencourt. Certa noite, em um sábado, eu estava com amigos em um barzinho em São Paulo, como costumamos fazer. Eram por volta das 3 horas da manhã e decidi voltar para casa, sendo o único a morar em Itapecerica da Serra. Como sempre, eu fui embora sozinho. A estrada estava bem vazia, apenas alguns carros passavam. Logo após passar pela entrada de Embu das Artes, tinha um carro atrás de mim com os faróis altos e ligados, e a luz refletia diretamente nos meus olhos pelo retrovisor. Eu desviei o olhar para ajustar o meu retrovisor, mas quando eu olhei de volta para a estrada, havia uma pessoa a alguns metros à minha frente. Tá certo que a estrada passa por um trecho meio urbanizado e sempre há pessoas que tentam atravessar ignorando as passarelas. No entanto, essa pessoa estava parada e olhando na minha direção. A minha primeira reação foi pisar no freio e encolher a cabeça no banco, pois eu tinha certeza de que eu iria atropelar aquela pessoa. No entanto, a única coisa que eu senti foi uma pancada fortíssima do carro de trás batendo em mim. Ao olhar para frente, o vidro estava intacto e a frente do meu carro também, já que o carro de trás ficou completamente amassado na frente, assim como a traseira do meu carro. Ao sair do carro, eu estava bem grogue e o motorista do outro carro já saiu nervoso perguntando se por acaso eu estava maluco e qual era o meu problema por ter freado daquele jeito. Eu comecei a procurar a pessoa que estava à frente, mas eu não a encontrava. A estrada estava bem iluminada e eu disse ao motorista do outro carro que se eu não tivesse freado, eu teria atropelado alguém. Ele afirmou que não havia ninguém na estrada, era apenas ele e eu. E com a velocidade que eu estava, a cerca de uns 100 km por hora, ninguém poderia ter saído tão rapidamente da frente do meu carro. Mesmo tendo ido a um bar, eu não tinha bebido nada de alcoólico. Eu não estava bêbado. Eu não consegui distinguir claramente a forma da pessoa, ou o rosto, ou a roupa, ou então outros detalhes dela, devido à reflexão da luz do carro de trás. Eu sei que a BR-116 é famosa por não ser uma estrada muito segura e cheia de histórias de atropelamentos e outras coisas. A única coisa que permanece na minha mente é que eu vi o que poderia ser um espírito de uma daquelas pessoas que infelizmente morreram atropeladas naquela maldita BR-116. Boa noite.